Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy. Este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 12 de dezembro de 2024. Agora são 9h10 da noite e eu achei por bem fazer este vídeo porque acho que tem bastante coisa interessante acontecendo e que nós deveríamos comentar aqui. Antes de mais nada, eu recebi esses dias algumas mensagens. E o primeiro a me indicar isso foi o José Luiz. Obrigado, José Luiz. Um abração aí pra você. Sobre um inquérito que o Zeca Dirceu, que é o filho do Ilustríssimo, está querendo mover contra os Faria Limers. Claro que eu não quero falar só sobre isso neste vídeo, mas eu quero começar o vídeo falando a respeito disso. O Zeca Dirceu, ele deu voz a todos os idiotas desse país que acreditam que o mal da humanidade é a especulação financeira. Veja, quem já é do canal há de se lembrar do que eu vou dizer agora. Quem não é tão veterano assim, eu sugiro que dê uma pesquisada nos primeiros vídeos, porque em algum ou alguns deles eu falei o que eu vou repetir agora. Tá? O que é especulação financeira? Se você quer entender o que é especulação financeira, preste atenção na palavra especulação. A especulação vem do latim specula. Specula em latim significa espelho. Nada mais que isso. Aí você me pergunta, poxa André, mas o que tem a ver espelho com especulação, com bolsa, com Zeca Dirceu, né? Especular não é apostar contra. Especular não é futurologia. Não é forçar a barra para que o dólar ou a bolsa ou o índice ou enfim, o que quer que seja, caminhem para cá ou para lá. Nada disso é especular. Especular é o seguinte: eu vejo que estão tocando fogo nas contas públicas do país, por exemplo. E eu percebo que a consequência natural disso será uma desvalorização do real. Digamos, tá? Lá atrás. Vamos supor que lá atrás eu me toquei dessa situação e falei, bom, vamos montar uma operação. Por que não, né? Quando você age dessa forma, repara que você não está causando coisa alguma. Você não está empurrando o dólar para cá ou para lá. Você está reagindo. Você está montando uma operação que espelha, e daí a palavra especulação, especula. Você está montando uma operação financeira que espelha a realidade. Qual é a realidade do momento? Bom, a realidade do momento é: o governo está destruindo as contas públicas, está destruindo a sanidade monetária do país, então eu vou apostar no dólar. Né? Você está refletindo com a sua operação financeira o que a realidade está servindo lá fora. A mesa está posta. Você não está criando absolutamente nada. Você não quer nada. Um bom especulador, um especulador profissional, ele não quer nem que o dólar suba, nem que o dólar caia. A preocupação dele não é essa. A preocupação dele é a seguinte: estou montando aqui na minha mesa de operações uma operação financeira que espelha a realidade? Faz sentido perante a realidade? Essa é a pergunta. Isso é um especulador profissional. Todo o resto que fala, eu vou apostar contra o real, eu vou apostar a favor da bolsa, é o cara que podia muito bem estar no Jockey Club apostando em cavalo. Esse cara é um idiota, ele não é um especulador. O especulador é um cara que para, analisa, estuda para onde as coisas vão e monta uma operação que espelha tudo isso. Isso é especular. Como eu disse, volte vários vídeos lá no início do canal, você vai encontrar, você vai me ver falando a mesma coisa exaustivamente. O problema é que não só o Zeca Dirceu, como praticamente
todo aquele parlamento, aquilo é um bando de analfabetos, né? Aquilo é um bando de macacos, na verdade. Assim como é um bando de macaco boa parte do povo brasileiro. Eles acham que o especulador é o cara que faz o dólar chegar a R$ 6 ou a 7. Eles não entendem nada disso que eu acabei de explicar para você. Eles não são capazes de entender isso. Eles não têm educação de berço suficiente para entender. Eu não sei se quando eles eram. Porque aquilo é um bando de gente que nasceu no meio das latas e deu certo na vida, né? Se meteu em política. Então é um bando de gente que nasceu no meio das latas. Acho que gente que talvez nem tenha comido direito quando era criança. O Zeca Dirceu tem cara de ser um fulano que a mãe acordava meio-dia, né? Me parece. É a impressão que eu tenho olhando para a cara dele, olhando para a mulher do Dirceu e olhando para o Dirceu. A impressão que eu tenho é que aquele menino, a mãe dele acordava meio-dia, acendia um cigarro e ficava fumando até 2 da tarde, né? Ouvindo Chico Buarque. Enfim. Então é gente que é altamente desqualificada, que não tem condição nem de entender o que eu estou falando. Eles acham que o problema é o especulador. Eles acham que é o especulador que faz o dólar ir para cá ou ir para lá. Eles acham que na cabeça tonta deles existe um complô, né, dos magnatas, aqueles velhinhos de bigode branco, cartola e polaina no pé, querendo empurrar o dólar para cá ou para lá para roubar a Amazônia. Sabe esse tipo de... Assim, é um amontoado de asneiras, né? É um amontoado de asneiras sem fim. E o Zeca Dirceu, como é, né? É um desqualificado, um despreparado da vida, um desfavorecido pela natureza, né? Ele acha que ele perseguindo os Faria Limers, ele vai resolver alguma coisa. Num certo sentido, eu acho bom que isso esteja acontecendo. É bom que os Faria Limers tomem no rabo um pouco para eles aprenderem. Para eles aprenderem que quando você vê uma cobra se afogando, você não vai lá e resgata ela, você empurra ela para o fundo da água. Eles não tinham nada que ter se metido na campanha presidencial, dando cartinha, endossando Lula. Agora tomem no rabo. A conta chegou. Os esquerdistas vão fazer com eles, estão querendo fazer com eles, a mesma coisa que fazem com qualquer um. Se a gente não respeita nada nem ninguém. Ah, eu te apoiei ontem. Foda-se, ontem foi ontem, hoje eu não preciso de você, hoje pra mim é mais conveniente você num gulag, então eu vou te mandar pro gulag. Simples assim. Certo? Eles são assim entre eles, por que eles não seriam com os de fora? De qualquer maneira, eu acho que não vai dar em nada isso daí, é uma imbecilidade do Zeca Dirceu, mas é triste porque reflete a debilidade mental desse povo, né? O baixo nível. Você vê como o nível é baixo, né? O cara não entende o básico. É o básico. Eu me lembro também em algum vídeo lá do passado aqui do canal, em que eu comentei o seguinte, que a economia, o câmbio e os juros, eles têm uma relação de compensação mútua. O que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, que eu te dou 2 números, eu falo assim, olha, 2 números misteriosos, tá? X e Y. X e Y pode ser qualquer coisa, desde que X vezes Y dê, por exemplo, 36. X pode ser 1, Y pode ser 36, concorda? X vezes Y, 1 vezes 36, 36. Ah, X poderia ser 2? Poderia. Se X for de 1 para 2, o que tem que acontecer com o Y? Ele tem que ir de 36 para 18. Porque X vezes Y tem que dar 36. Não é isso? É um exemplo simplista, mas é mais ou menos isso que acontece na relação entre câmbio e juros. Se o câmbio subir muito, você vai ter que dar um jeito de jogar o juro para baixo. E se você quer o contrário, faça o contrário. Né? Você quer o câmbio para baixo? Joga o juro para cima. Você vai ter que encontrar o caminho que você vai percorrer é com você, mas é um mecanismo de compensação. Se você quiser o real extremamente valorizado, bom, você vai ter que fazer o quê? Na comparação real com dólar, um real valorizado significa o quê? Que você está jogando a cotação dele para baixo, certo? De 5 para 4, para 3, para 1 dólar. De 5 reais para 4, para 3, para 2. Então, se você está apreciando o real, o que você vai ter que fazer com o juro? Você vai ter que subir. Se o preço nominal da moeda caiu, você vai ter que puxar para cima o preço do dinheiro, os juros, e vice-versa.
mas eles não são capazes de entender isso também. Eles não entendem picas, eles entendem o que eles acham que tem que entender, porque nem mesmo o maldito Capital esses caras leram, né? Porque se tivesse lido, eles teriam percebido que em vários pontos ali o Marx cantou a bola certa. Por mais que o Olavo de Carvalho se revire no túmulo, paciência. Em muitos pontos o Marx foi com o dedo na ferida. Só que essa gente é tão imbecil, tão idiota, que nem isso eles sabem. Nem o Deus da bosta da seita deles, eles conhecem, eles leram. Certo? Aí que tá. Então, qual é o panorama geral? O panorama geral é o seguinte: nós temos um semi-analfabeto, né? Eu cresci ouvindo, mas qual o problema do cara ser analfabeto e presidente da República? Cresci ouvindo isso. O Brasil inteiro sempre disse isso. Desde que eu era menino, os mais velhos aqui hão de se lembrar, essa era a conversa, mas que preconceito, né? Só porque o cara é analfabeto ele não pode ser presidente? Então, agora tá aí, ó, tomando no rabo todo mundo, né? Porque você tem o idiota lá em cima, um ex-presidiário, o cara é bandido, né? O cara é ladrão. Dizem que mandou matar o Celso Daniel, enfim. Coisas pesadas. Seja como for, não é uma criatura confiável e capaz, né? Ele não consegue entender o que está se passando ali. Ele acha que o culpado de tudo é o mercado, é o juro, é o cara do Banco Central. Certo? Eu nem acho, honestamente, eu não acho que é maldade, não. Eu acho que é debilidade mental pura, é incapacidade mesmo. Agora, onde vamos dar com as costas? Boa pergunta, porque assim, agora, em dezembro, acaba o mandato do Campos Neto, que deve estar com o saco na lua, né? De aguentar asneira, aguentar um bêbado, um marginal, um ladrão e talvez até um assassino, enchendo o saco dele. Quer dizer, você estuda a vida inteira para um desqualificado, um lixo, vir encher a sua paciência, né? Então, o Campos Neto deve estar louco de vontade de ir embora. Certo? Ele está sendo um homem de extrema honra. Ele está levando aquilo até o amargo fim. Pouquíssima gente no mercado teria esse saco, viu? Pouquíssimos. De qualquer forma, em dezembro ele passa o bastão. Na hora que ele passar o bastão, provavelmente é o Galípolo, né, que vai assumir. Qual o compromisso do Galípolo com política monetária? Nenhum, porra nenhuma. Ele vai ser posto lá para fazer o que o Lula quer. Então, a ideia é a seguinte: se você acha que agora tá ruim, você segura sua peruca, porque o caos vem aí. Isso é líquido e certo. O que o Lula vai fazer é o seguinte: lembra que eu falei que juros e câmbio funcionam na base de um mecanismo de compensação. Se um cair, o outro tem que subir. Se o outro subir, é a mesma coisa que um pino de uma panela de pressão. É o que faz aquilo não explodir. É a válvula de escape. O que o Lula vai fazer através do Galípolo é o seguinte: ele vai pegar a panela de pressão e ele vai sufocar o pino. Ele vai tampar. Então, e ao mesmo tempo, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer que os juros e a inflação caminhem para onde ele quer. Ele não vai falar, não, eu escolho este para ir para baixo e aí aquele eu aceito que suba. Ele não vai fazer isso. Ele vai querer puxar tudo para baixo. Ou seja, ele vai tampar o pino da panela de pressão. Nós sabemos o que acontece quando você faz isso. Tá? Então, cada um faz o que quer aqui. Eu já disse 1 milhão de vezes, isso daqui não é um canal para sugerir investimento, etc, etc. Mas, esperto como eu sei que você já juntou Lé com Cré e você sabe o que vai acontecer com o real daqui para frente. Né? Quem for esperto, que corra atrás, que se proteja. Esse era o recado. Nos falamos em breve, tá bom? Um abraço para você, até mais.